Meus irmãos, preparem seus corações, pois hoje vamos desvendar uma verdade que pode libertar sua fé das correntes da tradição. Meus amigos, eu venho diante de vocês hoje com uma palavra que pode abalar os alicerces do que lhes foi ensinado. Mas não estou aqui para agradar os ouvidos ou confortar tradições. Estou aqui para proclamar a verdade da palavra de Deus e eu os exorto, com um coração aberto e uma Bíblia aberta, a ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Por tempo demais, a igreja tem carregado um jugo que o próprio Cristo nunca colocou sobre seu povo. Por tempo demais, crentes de bom coração têm sido manipulados, culpabilizados e presos a um sistema que Deus nunca planejou para seus filhos redimidos. Estou aqui para lhes dizer hoje, sem hesitação, sem medo e sem concessões, que a prática do dízimo, como é ensinada em muitas igrejas hoje, não é apenas desnecessária. É um pecado contra o próprio Evangelho da Graça. Antes que vocês se afastem ou fechem seus ouvidos, permitam-me perguntar: vocês amam a verdade mais do que a tradição? Desejam seguir a Cristo em liberdade, em vez de viver sob o peso de uma lei que nunca foi destinada a vocês? Se sim, então eu os desafio. Fiquem comigo. Abram seus corações. Abram suas mentes. E, acima de tudo, abram suas Bíblias. Porque hoje quebraremos as correntes do engano, exporremos as mentiras que mantiveram muitos cativos e entraremos na gloriosa liberdade de dar como Deus verdadeiramente planejou. Fiquem comigo e vamos caminhar juntos nesta jornada. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer a verdade sobre o dízimo. Curta e inscreva-se para não perder o final surpreendente. Meus amigos, voltemos nossos olhos para a palavra de Deus e busquemos a verdade, não a tradição. Vamos examinar o que a Bíblia realmente diz sobre o dízimo. Porque se queremos seguir a Cristo, devemos estar dispostos a deixar de lado tudo o que não vem dele. E então eu pergunto hoje, vocês estão presos ao antigo pacto ou já entraram na gloriosa liberdade do novo? Foram ensinados que o dízimo é uma exigência, um mandamento, um dever que deve ser cumprido sob pena de roubar o próprio Deus? Se for assim, eu os exorto. Não endureçam seus corações para esta mensagem, mas deixem a palavra de Deus falar por si mesma. O dízimo nunca foi dado à igreja, ele foi dado a Israel. Era parte do antigo pacto, uma lei estabelecida para um povo específico, em um tempo específico, com um propósito específico. Quando Deus ordenou, did I notice that the response was cut off? Let me complete the translation and formatting of the text into Brazilian Portuguese, ensuring proper punctuation, line breaks, and paragraph divisions, while maintaining the original content and structure as requested. Meus amigos, eu venho diante de vocês hoje com uma palavra que pode abalar os alicerces do que lhes foi ensinado, mas não estou aqui para agradar os ouvidos ou confortar tradições. Estou aqui para proclamar a verdade da palavra de Deus. E eu os exorto, com um coração aberto e uma Bíblia aberta, a ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Por tempo demais, a igreja tem carregado um jugo que o próprio Cristo nunca colocou sobre seu povo. Por tempo demais, crentes de bom coração têm sido manipulados, culpabilizados e presos a um sistema que Deus nunca planejou para seus filhos redimidos. Estou aqui para lhes dizer hoje, sem hesitação, sem medo e sem concessões, que a prática do dízimo, como é ensinada em muitas igrejas hoje, não é apenas desnecessária. É um pecado contra o próprio Evangelho da Graça. Antes que vocês se afastem ou fechem seus ouvidos, permitam-me perguntar: vocês amam a verdade mais do que a tradição? Desejam seguir a Cristo em liberdade, em vez de viver sob o peso de uma lei
que nunca foi destinada a vocês? Se sim, então eu os desafio. Fiquem comigo. Abram seus corações. Abram suas mentes. E, acima de tudo, abram suas Bíblias. Porque hoje quebraremos as correntes do engano. Exporremos as mentiras que mantiveram muitos cativos e entraremos na gloriosa liberdade de dar como Deus verdadeiramente planejou. Fiquem comigo e vamos caminhar juntos nesta jornada. Meus amigos, voltemos nossos olhos para a palavra de Deus e busquemos a verdade, não a tradição. Vamos examinar o que a Bíblia realmente diz sobre o dízimo. Porque se queremos seguir a Cristo, devemos estar dispostos a deixar de lado tudo o que não vem dele. E então, eu pergunto hoje, vocês estão presos ao antigo pacto ou já entraram na gloriosa liberdade do novo? Foram ensinados que o dízimo é uma exigência, um mandamento, um dever que deve ser cumprido, sob pena de roubar o próprio Deus? Se for assim, eu os exorto. Não endureçam seus corações para esta mensagem, mas deixem a palavra de Deus falar por si mesma. O dízimo nunca foi dado à igreja. Ele foi dado a Israel. Era parte do antigo pacto, uma lei estabelecida para um povo específico, em um tempo específico, com um propósito específico. Quando Deus ordenou o dízimo, não era dinheiro que se dava, mas colheitas, gado e os produtos da terra. No livro de Levítico, em Números, em Deuteronômio, repetidamente, vemos que o dízimo foi criado para sustentar o sacerdócio levítico e manter o sistema do templo. Era um sistema de provisão, não uma lei universal para todos os povos. Os levitas não tinham terras para cultivar, nem herança entre as tribos de Israel. E assim, Deus estabeleceu o dízimo para sustentá-los. Mas eu pergunto, meus amigos, onde está o sacerdócio levítico hoje? Onde está o templo que ficava em Jerusalém? Onde estão os sacrifícios oferecidos diariamente pelos pecados do povo? Eles se foram. O próprio Cristo cumpriu a lei. Alguns dirão, mas o dízimo existia antes da lei, não é? Abraão não deu o dízimo a Melquisedeque? Sim, meus amigos. Abraão deu 1/10 dos despojos de guerra, não da sua renda, não do seu sustento, mas dos despojos de batalha a Melquisedeque em um evento único. Ele não foi ordenado a fazer isso. Ele não estabeleceu uma lei para continuar com isso. E Jacó, que fez um voto de dar a Deus 1/10, fez isso condicionalmente, dizendo, se você me abençoar, então eu te darei 1/10. Estes não são exemplos de um mandamento divino para a igreja. Estes não são leis obrigatórias para o povo de Deus hoje. Em nenhum lugar, ouçam-me, em nenhum lugar do Novo Testamento, a igreja é ordenada a dar o dízimo. Gostou da ideia de questionar o dízimo? Comente Liberdade e ative o sininho para assistir até o final. Tem uma revelação incrível. Nenhuma vez Jesus disse aos seus discípulos para dar 10% de seus salários. Nenhuma vez, Paulo, em todas as suas cartas às igrejas, as instruiu a coletar um dízimo. Se o dízimo fosse exigido sob o Evangelho da Graça, vocês não acham que os apóstolos teriam deixado isso absolutamente claro? Mas, em vez disso, o que encontramos? Encontramos um chamado para dar, não por obrigação, não por dever, mas livremente, com alegria, conforme o Espírito conduz. A igreja primitiva dava porque o amor os compelia, não porque a lei exigia. No entanto, alguns pregadores hoje sobem em seus púlpitos e declaram que se vocês não derem o dízimo, estão roubando a Deus. Eles apontam para Malaquias 3, versículos 8 e 9, e trovejam. Porventura roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas eu digo a vocês, leiam todo o capítulo, vejam a quem Deus estava falando. Ele estava repreendendo os sacerdotes de Israel, aqueles que haviam corrompido o templo,
aqueles que falharam em seus deveres. Isso não era um mandamento para a igreja. Isso não era uma declaração sobre o corpo de Cristo. E, no entanto, quantos crentes hoje estão sob o peso do medo, sob o fardo da condenação, porque foram ensinados que Deus os amaldiçoará se não derem 10%? Meus amigos, Cristo levou a maldição sobre si mesmo. Ele carregou tudo na cruz. Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Ouçam-me hoje. Se vocês estão dando por medo, por dever, por uma crença equivocada de que Deus reterá suas bênçãos, a menos que vocês paguem a Ele como se fosse um coletor de impostos celestial, então vocês não estão dando com fé, vocês estão vivendo sob uma lei que Cristo aboliu. E isso, meus amigos, é pecado. Porque tudo o que não é de fé é pecado. Deus não está procurando pelos seus 10%. Ele está procurando pelo seu coração. Ele está procurando por um doador alegre, que dá por amor, por gratidão, por uma confiança profunda e constante nele. E quando vocês dão assim, seja 10%, 20% ou 2%, é santo para o Senhor, porque é feito com fé e liberdade, não com escravidão e lei. Então eu pergunto novamente, vocês estão vivendo sob o antigo pacto? Ou já entraram na liberdade de Cristo? Vocês se agarrarão a uma lei que já passou, ou abraçarão a verdade que os liberta? A escolha é de vocês. Mas eu digo hoje, aquele a quem o Filho libertar será verdadeiramente livre. Meus amigos, fixemos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixemos de lado todo o peso, todo o fardo, toda a lei que o próprio Cristo cumpriu. Pois eu lhes digo hoje, se vocês ainda se apegam ao dízimo como uma exigência para a justiça, então estão se apegando a algo que Jesus levou para a cruz e colocou à morte. A lei era uma sombra, mas Cristo é a realidade. A lei era temporária, mas Cristo é eterno. A lei era um tutor, mas agora temos o Espírito do Deus vivo habitando em nós. Por que então tantos continuam a ensinar o que já foi cumprido? Por que tantas igrejas prendem os crentes sob um jugo que o próprio Cristo removeu? Devemos entender o que Jesus veio fazer. Ele não veio para remendar o velho sistema. Ele não veio para reforçar a lei de Moisés. Ele veio para cumpri-la. Ele disse em Mateus 5, versículo 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. E ele a cumpriu. Cada lei, cada ordenança, cada exigência do antigo pacto encontrou o seu cumprimento nele. Quer saber mais sobre a graça de Deus? Curta agora, comente amém e fique até o fim para uma surpresa que vai abalar sua fé. Os sacrifícios do templo foram cumpridos, o sacerdócio foi cumprido, as leis dietéticas foram cumpridas, o sistema de dízimo foi cumprido. Se Cristo cumpriu a lei, então por que nos apegamos a algo que não mais se aplica? Alguns dirão, mas Jesus mencionou o dízimo em Mateus 23, versículo 23, quando repreendeu os fariseus. Sim, ele o fez. Ele lhes disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezastes os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas ouçam-me, meus amigos, Jesus estava falando com aqueles que ainda estavam sob o antigo pacto. O templo ainda estava de pé, os sacrifícios ainda estavam sendo oferecidos, o sacerdócio levítico ainda estava em vigor. Ele não estava dizendo à igreja para dar o dízimo, ele estava repreendendo os líderes religiosos por sua hipocrisia. E pouco tempo depois, todo aquele sistema desmoronou, nunca mais sendo restaurado. A cortina do templo foi rasgada de cima a baixo, declarando que o velho caminho estava acabado. No momento em que Jesus exclamou, "Está consumado", o dízimo junto com todo o sistema mosaico foi cumprido de uma vez por todas. No entanto, há aqueles que dizem,
Mas o dízimo era um princípio de Deus antes da lei, e os princípios não mudam. Então eu pergunto, onde vocês veem alguma ordem para Adão dar o dízimo? Onde vocês veem Noé dando 1/10 de seus bens? Onde vocês veem a igreja primitiva praticando um dízimo obrigatório? Se isso fosse um princípio eterno, por que os apóstolos, em todos os seus escritos, nunca ordenaram o dízimo para os crentes? Meus amigos, é porque Jesus não veio para estabelecer uma nova lei de porcentagens. Ele veio para nos libertar da lei completamente. Sob o novo pacto, não somos chamados a dar 10%. Somos chamados a entregar nossas vidas inteiras a Ele. Não estamos sob obrigação. Estamos sob a graça. Pensem nisso. Se o dízimo ainda fosse exigido após a cruz, não seria Paulo, o apóstolo dos gentios, que escreveu carta após carta para instruir a igreja? Quem o mencionaria claramente? No entanto, o que encontramos? Encontramos Paulo ensinando generosidade, não dízimo. Encontramos ele dizendo em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sem obrigação, sem exigência, apenas uma doação que flui de um coração voluntário. Esse é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho da graça. Alguns pregadores sobem em seus púlpitos hoje e declaram: se vocês não derem o dízimo, vocês estão amaldiçoados. Eles recorrem a Malaquias e colocam medo no povo de Deus. Mas deixe-me dizer algo. Se vocês estão em Cristo, vocês não estão sob maldição. Gálatas 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Se Cristo nos resgatou, como podemos estar amaldiçoados? Se Ele cumpriu a lei, como podemos ser obrigados a cumprir o que Ele já completou? Meus amigos, insistir no dízimo como uma exigência é negar o poder da cruz. É dizer que o que Jesus fez não foi suficiente. É reconstruir o véu que Ele rasgou. Se você está pronto para a verdade, deixe um like, inscreva-se no canal e não pule o vídeo. O final vai te deixar sem palavras. Então, eu pergunto hoje: vocês estão confiando somente em Cristo? Ou estão se apegando a uma lei que já passou? Vocês estão dando com fé? Ou estão dando por medo? Vocês estão livres? Ou ainda estão presos? Meus amigos, não permitam que ninguém coloque sobre vocês um fardo que Cristo removeu. Não permitam que ninguém os leve de volta ao que Jesus terminou. Vocês não estão sob a lei. Vocês não estão sob o dízimo. Vocês estão sob a graça. Caminhem nessa liberdade. Vivam nessa liberdade. E quando derem, deem não como alguém sob obrigação, mas como alguém que foi libertado pelo Filho do Deus vivo. Meus amigos, falamos sobre como o dízimo fazia parte do antigo pacto, como ele foi cumprido em Cristo e como não estamos mais presos à lei. Mas agora, devemos perguntar: se não somos mais obrigados a dar o dízimo, então, como devemos dar? O que Deus espera de nós? Ele exige uma porcentagem ou deseja algo muito maior? Meus amigos, eu lhes digo hoje: a doação no Novo Testamento não é sobre obrigação, não é sobre legalismo, não é sobre medo, mas sobre a liberdade do coração. A Bíblia não nos ordena dar 10%. Ela nos ordena dar conforme somos guiados pelo Espírito Santo, com alegria, generosidade e vontade. Vejam o exemplo da igreja primitiva em Atos 2. Quando o Espírito de Deus desceu sobre os crentes, o que eles fizeram? Correram para o templo para pagar seus dízimos? Não. Diz que eles compartilhavam tudo o que tinham. Diz que vendiam suas posses e davam aos necessitados. Diz que viviam em comunhão, partindo o pão com corações alegres e sinceros. Meus amigos, isso é dar guiado pelo Espírito. Isso é o dar de um coração transformado por Cristo. Não era sobre
porcentagens. Era sobre amor. Era sobre a liderança do Espírito. Era sobre dar livremente, porque haviam recebido livremente. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, não ordenou que as igrejas dessem o dízimo. Ele não disse: separem 10% de seus salários cada semana e tragam para os líderes. Não. O que ele disse em 2 Coríntios 9, versículo 7, ele escreve: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ouçam isso novamente. Não com tristeza, não por obrigação. Meus amigos, qualquer doação que é feita por medo, qualquer doação que é feita porque alguém diz que vocês devem, não é uma doação do Novo Testamento. É legalismo. É escravidão. Não é o caminho da graça. Alguns pregadores hoje ficam diante de suas congregações e dizem: se vocês não derem o dízimo, estão roubando a Deus. Eles usam Malaquias 3, versículo 8, como uma arma, como um chicote, para forçar as pessoas à submissão. Mas deixe-me dizer algo. Se vocês estão em Cristo, vocês não são ladrões. Vocês são filhos de Deus. Vocês não estão sob maldição. Vocês foram redimidos pelo sangue de Jesus. Malaquias estava falando com Israel, com um povo sob o antigo pacto, com um povo que havia se desviado dos caminhos de Deus. Mas nós, meus amigos, estamos sob um pacto melhor, um pacto de graça, um pacto de liberdade. A única coisa que roubamos de Deus é nossa confiança, quando acreditamos que devemos ganhar sua bênção seguindo uma lei que já foi cumprida. A verdade é que, quando a doação é feita livremente, é um ato de adoração, é um ato de amor, é um ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. E quando o seu coração está rendido a Ele, vocês darão não por medo, não por dever, não porque alguém disse que vocês devem, mas porque desejam abençoar os outros, porque desejam promover o Evangelho, porque desejam ser um canal da provisão de Deus. Esse é o tipo de doação que Deus honra. Esse é o tipo de doação que o agrada. Esse é o tipo de doação que traz alegria. Antes de tudo, comente verdade se você ama a palavra de Deus. Inscreva-se e veja até o final para um momento que mudará sua visão. Alguns de vocês podem perguntar: mas se não dermos o dízimo, como a igreja sobreviverá? Como os ministérios serão financiados? Como a obra de Deus continuará? Meus amigos, vocês não acreditam que Deus é capaz? Vocês não acreditam que Ele move os corações de seu povo? A igreja não é sustentada pela lei, ela é sustentada pela fé. A obra de Deus não é financiada pelo medo, ela é financiada pelo amor. Quando o povo de Deus dá livremente, não há falta. Quando o povo de Deus dá conforme o Espírito conduz, sempre há o suficiente. As igrejas do Novo Testamento não eram sustentadas por dízimos. Elas eram sustentadas pela generosidade dos crentes que davam de coração, voluntariamente, com alegria, confiando que Deus proveria. E eu lhes digo hoje, se Deus pôde suprir as necessidades da igreja naquela época, Ele pode supri-las agora. Se Ele pôde mover corações para dar naquela época, Ele pode mover corações para dar agora. Não precisamos de legalismo para manter a igreja viva. Precisamos de fé. Então, eu digo a vocês hoje, não deem por medo. Não deem porque sentem pressão. Não deem porque alguém disse que vocês devem. Deem porque amam. Deem porque confiam. Deem porque o Espírito os conduz. Deem porque são livres. E quando vocês derem dessa maneira, com um coração alegre, descobrirão que as bênçãos de Deus transbordam em suas vidas, não porque vocês seguiram uma regra, mas porque caminharam com fé. E a fé, meus amigos, é o que agrada a Deus. Meus amigos, abramos nossos olhos para a verdade e nos libertemos das correntes que a religião colocou sobre nós. Por tempo demais, a igreja tem sido ensinada que as bênçãos têm um preço.
que se não dermos uma certa porcentagem, Deus reterá seu favor. Mas eu lhes digo hoje, isso é uma mentira. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. As bênçãos de Deus não estão à venda. Sua graça não é conquistada. E seu amor não é comprado com dinheiro. E, no entanto, quantos sentam nos bancos todos os domingos acreditando que, a menos que deem seus 10%, Deus reterá a sua bondade deles? Quantos foram levados a sentir que, a menos que paguem seu dízimo, estão fechando as janelas do céu? Meus amigos, esse não é o Deus que servimos. Deus não é um comerciante que vende bênçãos ao maior lance. Ele não é um coletor de impostos, exigindo sua parte antes de agir em sua vida. Ele é um pai amoroso que dá livremente aos seus filhos. Jesus mesmo disse em Mateus 5, versículo 45, que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se Deus derrama sua bondade sobre todos, então por que tantos acreditam que ele retém suas bênçãos com base em um número, em uma porcentagem? Meus amigos, esse não é o coração do nosso Pai. Esse não é o Evangelho da Graça. Muitos pregadores sobem em seus púlpitos e dizem que, se vocês não derem o dízimo, estão bloqueando as bênçãos de Deus. Eles usam Malaquias 3, versículo 10, para dizer que se vocês trouxerem o dízimo ao celeiro, as janelas do céu se abrirão. Mas deixe-me perguntar, a quem Malaquias estava falando? Ele estava falando com a igreja? Ele estava falando com aqueles sob o novo pacto? Não, ele estava falando com Israel, com um povo sob a lei, com um povo que foi ordenado a trazer seus dízimos para sustentar o sacerdócio levítico. Esse sistema se foi. Aquele templo não existe mais. E, no entanto, alguns ainda usam esse versículo para manipular e controlar, para fazer as pessoas acreditarem que, a menos que deem o dízimo, as mãos de Deus estão atadas. Meus amigos, as mãos de Deus não estão atadas por dinheiro. Suas bênçãos não são liberadas por porcentagens. O sacrifício que abriu as janelas do céu não foi 10% da sua renda. Foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. Se as bênçãos viessem pelo dízimo, então me digam, por que há pessoas que dão o dízimo fielmente e ainda enfrentam dificuldades? Por que alguns dão seu último centavo esperando uma bênção abundante, apenas para se encontrarem na mesma situação? Meus amigos, as bênçãos de Deus não são uma transação. Elas não são um acordo a ser feito. Elas não são um contrato comercial onde vocês pagam 10% e recebem favores divinos em troca. Isso não é fé. Isso não é graça. Isso não é o Evangelho. Olhem para os apóstolos, olhem para Paulo, Pedro, João. Esses homens viviam na plenitude das bênçãos de Deus. No entanto, nunca pregaram o dízimo. Nunca disseram, deem 10% e Deus os prosperará. Não. O que eles disseram? Eles disseram para viver pela fé? Eles disseram para confiar em Deus? Eles disseram que já somos abençoados com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus? Efésios 1, versículo 3, declara: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus amigos, se vocês estão em Cristo, então vocês já são abençoados. Vocês não precisam comprar o favor dele. Vocês não precisam adquirir sua provisão. Vocês não precisam dar o dízimo para estar em suas boas graças. No momento em que vocês creram em Jesus, vocês entraram na plenitude de suas bênçãos. Mas alguns dirão, se não dermos o dízimo, como Deus proverá para nós? Meus amigos, vocês acham que a provisão de Deus depende de uma fórmula? Vocês acham que ele precisa de 10% da sua renda para suprir suas necessidades? Não. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 19, O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus.
não segundo o seu registro de dízimos, não segundo a sua porcentagem de doação, mas segundo as suas riquezas. E eu lhes digo algo: as riquezas dele nunca se esgotam. Seu celeiro nunca está vazio. Sua provisão é ilimitada. Deus nos chama para dar, mas ele nos chama para dar de um lugar de amor, não de legalismo. Ele nos chama para dar de um lugar de fé, não de medo. Ele nos chama para dar com alegria, não porque temos medo de que, se não dermos, ele reterá suas bênçãos. No momento em que acreditamos que nosso ato de dar controla o favor de Deus, transformamos a fé em uma transação. Reduzimos nosso relacionamento com Deus a um negócio. Mas Deus não funciona assim. Ele é um pai, não um banqueiro. Ele é um doador. Ele não os abençoa porque vocês seguiram uma regra. Ele os abençoa porque ele os ama. Então eu digo a vocês hoje: não permitam que ninguém diga que as bênçãos de Deus estão à venda. Não permitam que ninguém coloque medo em vocês, dizendo que, a menos que vocês deem uma certa quantia, as janelas do céu permanecerão fechadas. Meus amigos, as janelas do céu já foram abertas por meio de Jesus Cristo. As bênçãos de Deus já são de vocês nele. Não vivam com medo. Não deem em escravidão. Caminhem na liberdade da graça, sabendo que seu Pai Celestial é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus amoroso que abençoa não por causa do que vocês dão, mas por causa de quem Ele é. Meus amigos, não sejamos enganados. O inimigo sempre tentou tomar o que é puro e transformá-lo em algo pesado. Ele pega o que Deus deu livremente e faz o homem acreditar que deve conquistá-lo. Ele pega a graça e a transforma em lei. Ele pega a generosidade e a transforma em obrigação. E hoje, uma das maiores decepções que se infiltraram na igreja é a ideia de que o dízimo é um mandamento divino para os crentes, que é uma exigência sagrada, que deixar de dar 10% é desobediência a Deus. Mas eu lhes digo hoje, isso é uma mentira. Isso não é o que Jesus ensinou, isso não é o que os apóstolos ensinaram. Isso não é o caminho da graça. Quando Jesus andou nesta terra, ele confrontou os líderes religiosos porque eles colocavam fardos pesados sobre o povo, fardos que eles mesmos não carregavam. Eles tornaram a lei uma questão de regras, de medidas, de exigências. Mas perderam o coração de Deus, e eu lhes digo, a mesma coisa está acontecendo hoje. Alguns pastores, algumas igrejas, alguns líderes estão usando o dízimo não como uma forma de encorajar a generosidade, mas como uma ferramenta para controlar, para manipular, para colocar medo nos corações do povo de Deus. Eles ensinam que, se vocês não derem o dízimo, vocês são desobedientes. Eles ensinam que, se vocês não derem o dízimo, vocês estão sob uma maldição. Eles ensinam que, se vocês não derem o dízimo, Deus não os abençoará. Mas eu lhes digo, isso não é o Evangelho. Isso não é a mensagem de Jesus Cristo. Deixe-me perguntar, se o dízimo é um mandamento para a igreja, então por que ele nunca é ordenado no Novo Testamento? Se o dízimo é necessário para a justiça, então por que Jesus nunca ordenou que seus seguidores dessem o dízimo? Se o dízimo é a chave para a bênção financeira, então por que não vemos nenhuma menção disso nos ensinamentos de Paulo, Pedro ou João? Meus amigos, é porque o dízimo fazia parte do antigo pacto. E nós estamos sob um novo pacto. E sob este novo pacto, não somos ordenados a dar por obrigação, mas por amor. Não somos presos por uma porcentagem, mas guiados pelo Espírito de Deus. Alguns argumentarão, mas Abraão deu o dízimo antes da lei, então o dízimo deve ser um princípio eterno. Vamos olhar o que realmente aconteceu em Gênesis 14. Abraão deu 1/10 dos seus despojos a Melquisedeque, mas em nenhum lugar vemos Deus ordenando que ele fizesse isso. Em nenhum lugar vemos Abraão
tornando isso uma prática. Em nenhum lugar vemos ele dizendo aos seus filhos: vocês devem dar o dízimo para serem abençoados. Isso foi um evento único, uma oferta voluntária, não uma lei, não um mandamento. E, no entanto, alguns tomaram esse único evento e criaram uma doutrina inteira, um sistema que pressiona as pessoas a darem não por fé, mas por medo. Deus não quer doações forçadas. Ele quer corações voluntários. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Meus amigos, se vocês estão sendo informados que devem dar o dízimo, então estão sendo colocados sob pressão. Se vocês estão dando porque têm medo de que Deus não os abençoe de outra forma, então estão dando por medo. Mas Deus não abençoa o medo. Ele abençoa a fé. Ele não quer que vocês deem porque se sentem pressionados. Ele quer que vocês deem porque o amam, porque confiam nele, porque desejam fazer parte do que ele está fazendo. Algumas igrejas transformaram o dízimo em uma taxa de membresia, um sistema onde sua doação determina seu status. Mas deixe-me dizer, Deus não mede sua fidelidade por uma porcentagem. Ele não determina sua justiça pelo que vocês colocam no prato de oferta. Sua justiça está em Cristo somente. Seu favor vem por meio de Jesus, não por meio do dízimo. Suas bênçãos vêm por meio da fé, não por cumprir uma lei que já foi cumprida nele. O perigo desse falso ensinamento é que ele mantém as pessoas em escravidão. Faz com que acreditem que seu bem-estar financeiro depende de sua doação em vez de depender de Deus. Faz com que acreditem que estão sob uma maldição se não derem 10%, em vez de acreditarem que Jesus se tornou uma maldição por eles na cruz. Transforma o evangelho da graça em um evangelho de obras. Mas, meus amigos, a verdade é esta: Jesus pagou tudo. Ele completou a obra. Não há nada mais a conquistar, nada mais a comprar, nada mais a cumprir. Nós não damos para receber bênçãos. Damos porque somos abençoados. Não damos para remover uma maldição. Damos porque Cristo já nos redimiu da maldição. Não damos para ganhar o favor de Deus. Damos porque já o temos por meio de Jesus Cristo. Então eu digo a vocês hoje: abram seus olhos. Não sejam enganados. Não permitam que ninguém coloque sobre vocês um jugo que Cristo removeu. Não permitam que ninguém diga que seu posicionamento diante de Deus é determinado pelo que vocês dão. Deem livremente. Deem com fé. Deem porque amam, não porque têm medo. Deem porque o Espírito os conduz, não porque o homem os pressiona. E, acima de tudo, caminhem na liberdade de Cristo, sabendo que vocês já são abençoados, já são favorecidos, já são amados, não por causa do que fazem, mas por causa de quem Ele é. Meus amigos, quando olhamos para a vida e o ministério de Jesus Cristo, vemos um Salvador que veio para libertar os cativos. Vemos um Redentor que quebrou as correntes do legalismo e nos trouxe para a gloriosa liberdade da graça. Ele não veio para colocar fardos pesados sobre nós. Ele veio para removê-los. Ele não veio para adicionar mais leis. Ele veio para cumprir a lei, para que pudéssemos viver na liberdade de seu amor. E, no entanto, há muitos hoje que ainda vivem sob o peso de regras feitas pelo homem, acreditando que seu relacionamento com Deus está ligado à sua capacidade de dar uma quantia fixa de dinheiro. Mas, meus amigos, isso não é o Evangelho. Jesus nunca ordenou que seus seguidores dessem o dízimo. Ele nunca disse: dê 10% e vocês serão abençoados. Não. O que ele disse? Ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Ele disse: dai e dar-se-vos-á. Ele falou de generosidade, de compaixão, de fé, mas nunca de obrigação. Porque dar no reino de Deus não é sobre porcentagens, é sobre o coração.
Não é sobre seguir uma regra, é sobre ser guiado pelo Espírito. Não é sobre cumprir uma exigência, é sobre viver no transbordo da graça de Deus. Mas a tragédia hoje é que muitas igrejas transformaram o que deveria ser um ato alegre de amor em um dever legalista. Transformaram uma resposta guiada pelo Espírito em uma lei que deve ser obedecida. E o que acontece? As pessoas dão não porque querem, mas porque sentem que devem. Dão não com alegria, mas com medo. E, meus amigos, isso não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não quem dá sob pressão. Não quem dá com medo. Não quem dá relutantemente. Mas quem dá com alegria. E como alguém pode dar com alegria quando está sendo forçado? Como alguém pode dar com alegria quando lhe é dito que, se não o fizer, está roubando a Deus? Alguns dirão, mas, se não dermos o dízimo, como a igreja sobreviverá? Como os pastores serão sustentados? Como o ministério continuará? Meus amigos, vocês acham que a obra de Deus depende de um sistema legalista? Vocês acham que ele precisa forçar as pessoas a darem para sustentar seu reino? Não. A igreja não é construída sobre o dízimo, ela é construída sobre a fé. O ministério não prospera por causa de porcentagens. Ele prospera por causa da generosidade de crentes cheios do Espírito que dão conforme o Senhor os conduz. Quando as pessoas são livres para dar de coração, elas dão abundantemente. Quando as pessoas são guiadas pelo Espírito, não há falta. A igreja primitiva não operava sob a lei do dízimo. No entanto, eles tinham tudo em comum. E ninguém passava necessidade. Por quê? Porque eles davam não por obrigação, mas por amor. Davam porque seus corações foram transformados pelo poder do Evangelho. E essa é a verdade que muitos perderam. Dar não é sobre números. Não é sobre 10%, 20% ou qualquer quantia fixa. É sobre ser um canal do amor de Deus. É sobre reconhecer que tudo o que temos pertence a Ele e usá-lo para sua glória. É sobre confiar nele. Não porque temos medo de uma maldição, mas porque sabemos que Ele é um Pai bom, que provê para seus filhos. Quando damos livremente, sem pressão, sem medo, sem legalismo, é quando realmente refletimos o coração de Deus. Então, eu pergunto hoje, vocês estão dando por amor ou por medo? Estão dando porque o Espírito os conduz ou porque o homem os pressiona? Estão dando na liberdade da graça? Ou ainda estão vivendo sob a escravidão da lei? Meus amigos, Jesus veio para libertá-los. Ele veio para remover todo o fardo, para quebrar toda a corrente, para destruir todo o jugo que mantém seu povo em cativeiro. Não permitam que ninguém diga que vocês devem pagar pelas bênçãos de Deus. Não permitam que ninguém os convença de que seu posicionamento diante de Deus é baseado no que vocês dão. Vocês são filhos dele, redimidos pelo seu sangue, favorecidos pela sua graça, abençoados além da medida, não por causa do que fazem, mas por causa do que ele fez. Então, caminhem nessa liberdade. Deem conforme o Senhor os conduz. Deem porque amam, porque desejam ser uma bênção, porque confiam naquele que supre todas as suas necessidades. E saibam disto. Quando vocês derem de um coração cheio de fé, de um lugar de alegria, da abundância da graça, vocês experimentarão as verdadeiras bênçãos de Deus, não porque seguiram uma lei, mas porque caminharam na plenitude de sua graça. O discurso Tithing is a Sin, de Billy Graham Stanley, é uma mensagem poderosa que ressoa profundamente com a alma de qualquer brasileiro que busca viver uma fé autêntica e livre. Ao ouvir essas palavras, sinto uma mistura de alívio e desafio. Alívio, porque elas quebram as correntes de uma tradição que muitas vezes nos faz sentir pressionados, culpados ou até mesmo manipulados por ensinos que distorcem a essência do Evangelho. Desafio,
porque nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para nossas intenções e a questionar: estamos dando por amor ou por medo? Estamos seguindo a Cristo em liberdade ou presos a regras que ele já cumpriu? Essa mensagem, com sua clareza bíblica e coragem, toca o coração de um povo brasileiro que valoriza a espiritualidade vibrante, a generosidade genuína e a busca por uma conexão verdadeira com Deus. O que mais me impactou foi a ênfase na liberdade que Cristo nos oferece. No Brasil, onde a fé é frequentemente expressa com paixão e emoção, muitas vezes nos vemos presos a sistemas religiosos que nos fazem sentir que precisamos comprar as bênçãos de Deus. A ideia de que o dízimo, como ensinado em algumas igrejas, pode ser uma forma de legalismo e não de graça, é libertadora. Stanley nos lembra que Deus não está atrás do nosso dinheiro, mas do nosso coração. Ele cita 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa passagem ecoa na cultura brasileira, onde a generosidade é um traço marcante, seja compartilhando um prato de feijoada com a família ou ajudando um vizinho em necessidade. A mensagem nos desafia a dar com alegria, não por pressão, mas porque fomos transformados pelo amor de Cristo. Outro ponto que me tocou profundamente foi a desconstrução da ideia de que o dízimo é uma exigência eterna. No Brasil, onde igrejas frequentemente usam Malaquias 3:8-10 para incutir medo, dizendo que não dar o dízimo é roubar a Deus, Stanley nos leva de volta à Bíblia, mostrando que esse versículo foi dirigido aos sacerdotes de Israel, não à igreja do Novo Testamento. Isso é revelador. Quantos de nós, brasileiros, já sentimos o peso de dar 10% mesmo em meio a dificuldades financeiras, temendo que Deus nos amaldiçoasse? A mensagem nos liberta desse fardo, lembrando-nos de Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Essa verdade nos permite viver sem medo, confiando que Deus é um Pai amoroso, não um cobrador de impostos celestial. A lição mais valiosa que tiro dessa mensagem é a importância de viver pela fé, não por obrigação. No contexto brasileiro, onde a comunidade e a solidariedade são tão valorizadas, essa ideia ressoa fortemente. Aprendi que dar deve ser um reflexo do amor e da gratidão, não uma tentativa de comprar bênçãos. Isso muda tudo. Em vez de calcular porcentagens, somos chamados a ouvir o Espírito Santo e dar com um coração alegre, seja ajudando um amigo em dificuldade, apoiando uma causa missionária ou contribuindo para a igreja local. Essa abordagem reflete a essência do Brasil. Um povo que ama compartilhar, que se reúne em rodas de samba ou churrascos, que estende a mão sem esperar nada em troca. A mensagem de Stanley nos encoraja a trazer essa generosidade natural para nossa fé, tornando-a um ato de adoração, não de dever. Aplicando isso à minha vida, percebo que preciso reavaliar minhas motivações ao dar. Será que estou dando por medo de perder as bênçãos de Deus? Ou estou dando porque confio que Ele já me abençoou abundantemente em Cristo? Essa reflexão me leva a mudar minha perspectiva financeira e espiritual. No dia a dia, isso significa orar antes de decidir como e quanto contribuir, buscando a orientação do Espírito Santo. Significa também ser mais intencional em ajudar os outros, talvez pagando um café para um colega de trabalho que está passando por um momento difícil ou doando roupas para uma comunidade carente. No Brasil, onde a desigualdade é uma realidade, pequenos gestos de generosidade podem fazer uma grande diferença. Além disso, aprendi a não me sentir culpado se em um mês não puder dar tanto quanto gostaria. O que importa é o coração.
não a porcentagem. Essa mensagem também me ensina a confiar mais em Deus como meu provedor. Filipenses 4:19 nos assegura: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso é uma promessa que ressoa com a fé resiliente dos brasileiros, que, mesmo em tempos de crise, continuam a confiar em Deus. Em vez de me preocupar com pagar a Deus para garantir suas bênçãos, posso descansar na certeza de que Ele é fiel para suprir minhas necessidades. Isso me dá paz para viver com ousadia, sabendo que minha segurança não está no que dou, mas em quem Ele é. Por fim, essa mensagem me desafia a compartilhar a verdade com outros. No Brasil, onde a influência das igrejas é forte, muitos ainda vivem sob o peso do legalismo. Como cristão, sinto a responsabilidade de conversar com amigos e familiares sobre a liberdade que encontramos em Cristo, incentivando-os a estudar a Bíblia por si mesmos e a questionar ensinos que os prendem. Isso não significa desrespeitar as igrejas, mas sim apontar para a graça que Jesus trouxe. É um chamado para viver e compartilhar o Evangelho com autenticidade, algo que combina perfeitamente com a cultura brasileira de calor humano e transparência. Meus amigos, essa mensagem transformou minha forma de ver a fé e a generosidade, e acredito que pode transformar a sua também. Se você sentiu seu coração tocado por essa verdade libertadora, deixe um like agora para apoiar essa mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe quantas pessoas podem ser libertas do peso do legalismo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação como essa. E nos comentários, escreva liberdade se você quer viver a fé com alegria e sem medo. Fique até o final, porque há uma surpresa esperando por você que vai aprofundar ainda mais sua caminhada com Cristo. Vamos juntos espalhar essa mensagem de graça e amor.